Bem, vamos a isto. Hoje, na nossa análise detalhada, vamos focar-nos num passo absolutamente crucial da literacia financeira, o módulo 6. E reparem, antes sequer de começarmos a falar sobre mercados, fundos indexados, imobiliário ou aquela magia dos juros compostos, existe um passo zero. Literalmente um passo inegociável. Porque tentar investir sem ter isto resolvido é, no fundo, como tentar construir um telhado antes de ter umas fundações sólidas. Acreditem, ao primeiro sinal de tempestade, toda a estrutura vem por aí abaixo. Portanto, vamos lá explorar aquela que tem mesmo de ser a nossa primeira prioridade financeira. O nosso roteiro de hoje é super simples e direto. Vamos passar pela primeira prioridade financeira, ver o que é realmente, como calcular o valor ideal, onde guardar o dinheiro, os erros comuns a evitar e terminamos com a ação prática, ou seja, como definir o nosso alvo. Arrancamos então com o primeiro ponto, a primeira prioridade financeira, que é o alicerce de toda a nossa literacia financeira. Sabem, o verdadeiro alicerce das nossas finanças não começa com aqueles produtos de investimento mirabolantes de que toda a gente fala. Começa com algo muito mais terra a terra, estar preparado para o mundo real. Porque a grande verdade é esta, os imprevistos da vida vão sempre acontecer. A questão nunca é se um imprevisto vai surgir, mas sim quando. E para nos prepararmos a sério, o fundo de emergência tem de ser visto como um verdadeiro airbag financeiro. Pensem nisto. Num carro, o airbag não serve para andarmos mais depressa, nem para dar estilo, e na verdade nem damos por ele no dia-a-dia, certo? Fica ali, escondidinho. Mas, no preciso momento em que há um embate, ele dispara numa fração de segundo e evita o pior. O nosso fundo de emergência tem exatamente o mesmo propósito. Não está lá para nos deixar ricos, está lá para nos salvar de uma colisão aparatosa na vida. Porque para quem vive com a corda na garganta, é literalmente impossível planear o futuro. A tranquilidade mental tem de vir primeiro. E isto leva-nos à nossa segunda secção. O que é realmente este fundo? Vamos desmistificar um bocadinho o conceito. Muitas vezes a malta complica porque mistura os conceitos todos. Há uma confusão gigantesca entre poupar dinheiro para viver e poupar dinheiro para emergências reais. E misturar os dois é, garantidamente, meio caminho andado para o caos. De um lado, temos as verdadeiras emergências, certo? Contas médicas urgentes com as quais não contávamos, um despedimento de repente ou até aquele cano da cozinha que decide rebentar às 3 da manhã. Ou seja, são gastos urgentes, vitais e que ninguém consegue prever. Agora, do outro lado, temos as despesas de consumo planeadas. E atenção, pagar o IMI não é uma emergência. Acontece todos os anos, na mesma altura. Aquela viagem de verão ou a revisão anual do carro são gastos que já sabemos perfeitamente que vêm aí. O nosso airbag só deve ser ativado para urgências puras e duras e nunca, mas nunca, para pagar coisas que já devíamos ter previsto. Passando ao ponto número 3. Como calcular o valor ideal? Vamos entrar aqui na matemática da segurança. Bom, a grande questão aqui é de quanto dinheiro precisamos realmente. A fórmula de base é super simples e faz-se em 3 passos, sem precisarmos de folhas de cálculo complicadas. O grande objetivo não é manter o nosso nível de vida atual se tudo correr mal, mas sim descobrir qual é o nosso modo de sobrevivência. Então, primeiro passo. Listar as despesas que são rigorosamente fixas. Estamos a falar da renda da casa ou da prestação do crédito à habitação, por exemplo. Segundo passo. Somar apenas as despesas variáveis que são mesmo de sobrevivência básica, como o supermercado essencial, a luz e a água. Esqueçam as subscrições, os jantares fora, os pequenos luxos. Tudo isso fica de fora agora. A soma disto vai dar-nos o valor mínimo indispensável para manter o barco à tona num mês em que, por algum motivo, não entre dinheiro nenhum em casa. E essa conta do nosso custo de sobrevivência leva-nos a um número mágico, absolutamente essencial, o 6. O nosso valor-alvo ideal deve ser o equivalente a 6 meses dessas despesas básicas. Por exemplo, se chegarmos à conclusão de que o nosso custo de sobrevivência é de 1.000 euros por mês, então o alvo do nosso fundo são 6.000 euros. Mas por que 6 meses? Bem, porque é o nosso oxigênio financeiro. Se por azar houver uma perda de emprego, ter 6 meses de autonomia dá-nos exatamente o tempo necessário para procurar uma nova oportunidade profissional com calma e com dignidade, sem aquela pressão terrível de ter de aceitar a primeira coisa que aparece por puro desespero. É um verdadeiro balão de oxigênio. E agora o ponto 4. Onde guardar o dinheiro? Aqui as palavras de ordem são segurança e liquidez. Então, onde é que deve ficar este dinheiro? Saber onde estacionar este nosso escudo protetor é tão importante como juntar o dinheiro em si. Num cenário de aperto, o dinheiro não pode estar trancado num cofre que demora meses a abrir, certo? Mas também não pode estar ali tão à mão de semear que dê vontade de o estoalhar numa escapadinha de fim de semana. Olhem, primeiro que tudo, temos de acabar de vez com o mito do colchão. Guardar notas em casa, além de ser super perigoso, significa que o dinheiro está lentamente a ser devorado pela inflação. Mas atenção, precisamos de altíssima liquidez e de risco zero de perder o capital. Então, qual é a solução? Normalmente, passa por ter contas poupança completamente separadas da nossa conta à ordem do dia-a-dia. Se der para ser num banco diferente, melhor ainda, assim criamos ali uma pequena barreira psicológica contra os gastos impulsivos.
Outra excelente opção são os instrumentos do Estado, como os certificados de aforro, que, depois daqueles primeiros 3 meses em que o dinheiro fica bloqueado, permitem o resgate imediato e têm capital garantido. O objetivo aqui não é ganhar muito dinheiro com juros. Longe disso. O retorno deste investimento chama-se pura e simplesmente paz de espírito. Chegamos à secção 5. Erros comuns a evitar. Aquelas típicas armadilhas da poupança. Pois é, a teoria é muito bonita, mas na vida real é fácil cairmos em velhos hábitos. E há armadilhas que temos de evitar a todo o custo. A primeira delas é, lá está, misturar o dinheiro da emergência com o fundo para as férias. Se o dinheiro estiver todo na mesma conta, cria-se a ilusão de que temos imenso dinheiro disponível e acabamos por esticar o orçamento do turismo à custa da nossa segurança. Outro erro clássico, sermos golosos e investirmos este fundo na bolsa ou em ETFs. Imaginem que a bolsa cai 20%, precisamente no mês em que têm um acidente de carro e precisam do dinheiro na hora. É um pesadelo. A terceira armadilha é prender o dinheiro naqueles depósitos a prazo rígidos, onde não se pode mexer. Lembrem-se, as emergências não ficam à espera que o prazo do banco termine. Manter este dinheiro totalmente separado é mesmo a regra de ouro. E, finalmente, o passo 6. A ação prática. Vamos definir o nosso alvo e ver qual é o próximo passo imediato. Sabem, a literacia financeira só nos liberta a sério quando passamos à prática. Não estamos aqui só para ouvir umas ideias engraçadas. Queremos autonomia real. Por isso, a ação a tomar agora mesmo para transformarmos a ansiedade em controlo é esta. Primeiro, peguem na tal fórmula de sobrevivência e calculem o vosso valor exato, à vossa medida. Segundo, escrevam esse número num papel ou numa nota no telemóvel de forma bem clara. E terceiro, ponham esse número num sítio onde olhem para ele todos os dias. Só o facto de pegarmos no medo do desconhecido e o transformarmos num número concreto que podemos atingir muda completamente o jogo na nossa cabeça. O que antes assustava passa a ser apenas um desafio de planeamento. E prontos, para fecharmos a nossa explicação de hoje, a mensagem principal a reter é esta. Conhecer as regras do jogo é a nossa melhor ferramenta para a independência. E para continuarem a acompanhar este percurso espetacular do 0 ao 100 e explorarem os próximos passos no mundo dos investimentos, recomendo vivamente que passem pelo canal @AntónioCoelho_BrainFit. Tem lá um guia contínuo fantástico. E deixo-vos com uma provocação. Se por mero acaso amanhã de manhã a vida vos atirar um imprevisto valente para cima, o vosso alicerce financeiro é feito de rocha ou foi construído sobre areia? É a altura de deitar mãos à obra e garantir essa rocha. Muito obrigado por estarem aí desse lado e até à próxima análise.